no nosso lugar, nós nos sentimos mal. Não é à toa, não é que o nosso mundo está do jeito que está, porque as pessoas estão se esquecendo do seu lugar, que é dentro da palavra. E Jesus veio, então, para nos reconduzir para este lugar. Hoje, o nosso tema continua sendo o que Deus espera de mim, mas hoje nós vamos falar sobre aceitar o plano de salvação. Então, o que Deus espera de mim, que eu aceite o plano de salvação. Jesus veio para nos recolocar em nosso lugar. Ele já fez a parte dele. Agora, eu e você, nós temos que aceitar, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje. O que é que Deus espera de mim? Aceitar o plano da salvação. E na semana passada, eu tinha pedido para todos vocês já virem hoje com uma folha imprimida, né? Na verdade, duas, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Então, essa folha vai ajudar você, porque você vai poder escrever muita coisa nela. Nós vamos fazer este tema, né, este assunto, juntos. Então, se você tem a sua folha, agora é a hora de pegar a sua folha, uma caneta, um papel, um lápis, a sua Bíblia, e nós vamos estudar, então, hoje, o que Deus espera de mim. Aceitar o plano da salvação. Tá? Como sempre fazemos, você tem a liberdade de abrir seu microfone, falar o que você precisar falar, pode me interromper, não tem problema, estamos com 83 telinhas aqui, então não vou conseguir ver todo mundo, né? Mas você pode ligar seu microfone, falar o que você precisa falar. Eu vou fazer bastante pergunta hoje. Então, você já fique pronta aí ou pronto para dar a resposta que você acha correta. Eu vou colocar uma coisa aqui na nossa tela. Então, se você não tem esta folhinha, por alguma razão, você pode acompanhar pela tela, tá? Então, seria bom se você tivesse a sua própria folhinha, porque na tela você não vai conseguir escrever muita coisa, né? Mas na folhinha você vai. Então, eu vou colocar a tela aqui, vamos ver se vai dar para todo mundo ver. Vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo aqui. Está dando para ver o que está na tela? Sim. Tá? Sim, dá para ver, Alan. Ótimo, muito bem. Positivo. Então, abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse vai ser o nosso texto base. Tá? Deixa eu pedir para todo mundo fechar seu microfone. Tem alguém aí que está com o microfone aberto? E aí fica difícil para todo mundo ouvir. Então, lembra, por favor, de fechar seu microfone. Aí, quando você quiser falar algo, você abre ele de novo. Tá bom? Muito bem. Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai ser o nosso texto base. Então, abre a sua Bíblia lá, e quem já achou, pode ler. Vamos ler da nossa Bíblia, mas você tem aí o texto na sua tela também. Quem pode ler para a gente, por favor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Nós lemos este versículo quando nós falamos o primeiro assunto, lembra? O que é que Deus espera de mim? Conhecer a Bíblia, né? E nós vimos que o Velho Testamento fala da história de Adão, e uma palavrinha que é muito repetido é morreu, morreu, morreu. O Novo Testamento fala sobre a história de Jesus. E a palavrinha repetida lá é gerou, gerou, vida, vida. E nós lemos
exatamente este versículo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você tem uma folhinha como esta aqui que eu vou colocar agora para a gente. Você tem esta folhinha aqui, certo? Vamos pegar esta folhinha primeiro. A folhinha que tem a cruz no meio. Do seu lado esquerdo da folha, você tem algo escrito como o problema do homem. E vocês, mulheres, não adianta ficar toda feliz, não, porque quando eu coloquei problema do homem, eu estou querendo dizer humanidade, tá? É homem e mulher, não é só o homem que tem problema, não. Todos nós temos problema. Tá certo? Então, do lado esquerdo, você tem o problema do homem. Do lado direito, você tem a solução de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, presta bastante atenção, pega a sua folhinha, vamos escrever e vamos estudar juntos o tema de hoje. O que Deus espera de mim? Aceitar o plano da salvação. No primeiro quadradinho que você tem aí do lado esquerdo, seguindo o nosso versículo base, você vai escrever salário, tá? Então, escreva na sua folhinha, como você está vendo na tela aqui, salário. Agora, alguém me fale aí, o que é salário? Aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Muito bem. Aquilo que você Que recebe mais? pelo seu trabalho e satisfaz as suas necessidades básicas ou as suas necessidades. Satisfaz as suas necessidades básicas, tá certo? Né? O que mais que é um salário? Também visto como recompensa. Uma recompensa, muito bem, tá? Uma recompensa. É o pagamento merecido ou não merecido. Muito bem, um pagamento merecido, não é? Eu ia fazer essa pergunta, é algo que a gente merece ou não? Sim, né? Trabalhamos e vamos receber a nossa recompensa, o nosso pagamento, o nosso salário. Agora, vou fazer uma pergunta. Também relata como dívida. Como? Dívida. Salário. É uma dívida pelo trabalho, não é exatamente uma recompensa. Sim, mas é uma dívida para quem? É uma dívida para quem contratou, sim. Sim, mas eu estou pensando mais aqui na pessoa que está recebendo, né? Não na pessoa que está pagando. Então, nesse caso, o salário é uma recompensa, né? Você trabalhou, você vai receber alguma coisa no final do mês ou cada 15 dias, depende aí do acordo que você fez, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aí. Está todo mundo contente com o seu salário? Essa pergunta é difícil. Eu não tenho um, então eu não posso estar contente. Eu estou contente. Sim, eu estou contente com o meu salário. Eu Muito também. bem, né? Gostaria de ganhar mais? Tá bom. Não, o que eu tenho está sendo Tá bom, suficiente. é o suficiente. Opa! Muito bem. Eu acho que a gente não tem muita dificuldade em entender o que é salário, né? Todo mundo falou aí, todo mundo falou muito bem. Eu vou colocar algumas coisas aqui que foram faladas, tá? E nesse espaçozinho que você tem aí entre o primeiro
retângulozinho e o segundo, você pode escrever essas coisas que foram faladas para que você se lembre depois, quando você for estudar isso de novo, tá? Ou com alguma outra pessoa. Então, o salário é um pagamento, é uma recompensa, é algo que nós merecemos, né? É algo que eu tenho que receber. Eu trabalhei, vou receber uma coisa pelo meu trabalho. Acho que não temos dificuldade, né, em entender o que é salário. Tá? Muito bem, vamos para outra palavrinha aqui. A próxima que você tem naquele primeiro texto que a gente colocou aqui em Romanos 6, 23, é a palavrinha pecado. Então, neste próximo retângulozinho, você vai escrever pecado. Tá? Coloca isso na sua folha. Agora, alguém fala para mim aí o que é pecado. Transgressão da lei de Deus. Transgredir a lei de Deus, tá certo, né? Errar o alvo. Errar o alvo. Muito bom. Fruto muito da bom. desobediência. Desobediência. Iniquidade. Iniquidade, certo? Muito bem. Que Rebeldia. mais? Rebeldia, muito bom. Né? Fazer aquilo que é errado, né? Com certeza. Alguém pode lembrar de algum tipo de pecado? Mentira. Mentira, tá ótimo. O que mais? Inveja. Inveja, Luxúria. adultério, Avareza. avareza, Glutonaria. Cobiça. cobiça, Mas o maior de todos os pecados é não amar o próximo como a si mesmo. não amar, próximo, né? Maledicência. Olha, como é que é? Maledicência. Maledicência. Olha, a gente podia passar a noite aqui nomeando pecados, né? Tem muitos. Não é muito difícil a gente entender também o que é pecado. E aqui eu tenho 3 passagens bíblicas que eu quero que a gente leia, tá? Para nos ajudar a entender sobre o pecado. Já falamos bastante coisa e vocês falaram muito certo. Mas vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre pecado. A primeira passagem é essa que está aqui em Romanos, tá? Esse RM aí é Romanos. Então, alguém abre lá, se você ainda está em Romanos 6, volta um pouquinho para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. 3:23. Quem Achei. achou e quiser ler, pode ler. Eu leio. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, vírgula. Quantos pecaram? Todos. Todos. Ninguém escapa de pecado. Porque já falamos muito sobre o pecado. O pecado é fazer uma coisa errada, é errar o alvo, é transgredir, né, ultrapassar a lei de Deus. Falamos bastante coisa sobre pecado, e a Bíblia ensina que todos pecam. Não existe nenhuma pessoa aqui na Terra que não tenha pecado, ou que não vá pecar um dia. Todos pecaram. Olha a outra passagem que você tem aí, 1 João, tá? 1 João, mais lá para o final da sua Bíblia, não é o Evangelho de João, é uma carta de João que está lá no finalzinho. Capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4.
Quem pode ler esse texto? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Obrigado, né? Aí temos uma definição bíblica para o pecado. Pecado é a transgressão da lei, é ultrapassar a lei de Deus, é ir além, transgredir a lei de Deus. Isto é pecado. Todo mundo falou muito bem, né? Agora, eu conheço algumas pessoas, e você também deve ter conhecido algumas pessoas falarem o seguinte: olha, eu não tenho pecado, porque eu não faço coisas erradas. Neste sentido, eu não mato, nunca matei, nunca roubei, nunca traí, então eu não tenho pecado. Tem pessoas que pensam assim, não é? Que ao deixarem de fazer certas coisas erradas, elas não estão pecando. Mas olha que interessante o que a palavra de Deus também define como pecado. O próximo versículo que você tem aí. Esse TG é Tiago. Vai lá para o livro de Tiago. Se você está em 1 João, volta, olha só, e você vai encontrar o livro de Tiago. Olha o capítulo 4, versículo 17. Uma outra definição de pecado. 4:17. Quem pode ler? Portanto, pense nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Obrigado. Olha que interessante, né? Pecado não somente é fazer uma coisa ruim. Isto é pecado. Mas pecado também é deixar de fazer o bem. Olha que interessante, né? Quando eu deixo de fazer o bem, eu estou pecando. Então, pode ser que alguém possa falar: eu não tenho pecado, porque eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Ok. Mas já deixou de fazer o bem alguma vez? Já deixou de fazer alguma coisa boa alguma vez? Com certeza que sim, né? Então, é pecado também. Por isso que a Bíblia diz, e nós já lemos em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Ninguém escapa de pecado, porque ou você faz uma coisa errada, ou você deixa de fazer uma coisa certa. E é pecado igual. Tá? Então, aí, nesse espaçozinho entre o segundo retângulo e o último, você escreva essas coisas que nós acabamos de falar, né? Transgressão da lei, separação de Deus, desobediência, errar o alvo, deixar de fazer uma coisa boa, e não está escrito aí, mas coloca, né? Nós falamos sobre isso, e você pode preencher com as suas próprias palavras, tá bom? Só para você não esquecer do que nós estamos falando. Até aqui está tudo bem com todos? Só dando um adendo aí, a gente pode definir pecado como uma coisa bem simples. Isso. É simplesmente não satisfazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Sim, exatamente, né? Tá certo, né? Não satisfazer a vontade de Deus. Deixar de fazer uma coisa boa, né? Então, ninguém escapa de pecado, tá bom? O próximo retângulozinho, o último ali, do lado do problema do homem, né?
Salário do pecado é a morte. Então, aqui você vai escrever morte. Tá? E aqui pode ser tanto morte física quanto morte espiritual. Os dois cabem aqui neste texto. Quando você pensa na palavrinha morte, o que vem na sua cabeça? Me dá uma outra palavra. Perda. Sepultura, caixão. Perda. Separação. Separação. Uma palavra boa, né? Perda, separação. O que mais? Desistir de viver, deixar de viver. Deixar de viver. Sim. O que mais? Dor. Estou pensando Dor. numa aqui que você vai ter que descobrir. Dor, tá certo? Tem a ver com isso? Como? Tristeza. Opa, quem falou aí? Raiz. Tristeza. Ó, Raiz. tristeza. Morte tem a ver com tristeza, né? Certo? Inspirar. Quem Depende, falou também fim? pode ser a salvação. Eu. Fim. Salvado. Fim, tá certo. Olha só, olha quanta palavra que descreve morte, separação, saudade, né? Luto. Tristeza, fim, luto, desistir de viver. Olha, tudo isso descreve morte. Mas para nós é diferente, Alan, para o cristão. Sim, mas nós não estamos falando de uma coisa específica, nós estamos falando de uma maneira geral, né? O problema da humanidade é esse aqui que nós estamos falando, aqui nesse lado da nossa folhinha, do lado esquerdo, né? E olha agora... impotência que tu sente. É impotência. Isso, tá ótimo, muito bom, né? Vamos ver essa passagem que está aqui. Essa aqui está lá no Velho Testamento. Isaías, o livro do profeta Isaías. Volta lá para o seu Velho Testamento, né? Aquela primeira parte da sua Bíblia. Olha o capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Quem pode ler para a gente, por favor? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, né? As suas maldades separam vocês de Deus e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E nesse espacinho que você tem embaixo desse último retângulo, você pode escrever todas essas palavrinhas que nós falamos sobre morte. Aqui tem só duas, mas coloca tristeza, fim, né? Saudade, luto, tudo aquilo que nós falamos aqui que tem a ver com morte. Está certinho. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui agora. Olha o lado esquerdo da sua folhinha, que nós acabamos de completar. O problema do homem, o problema da humanidade, o problema de todos. O problema da humanidade é pecado. Pecado. E por causa do pecado, nós vamos receber um salário, né? Uma recompensa, um pagamento, algo que nós merecemos. Por causa do nosso pecado, nós vamos receber um salário. E esse salário é o quê? A morte. A vida eterna. A morte. A morte.
Sim, Olha o Márcio. grande problema que a humanidade tem. Todo mundo peca e vai receber uma recompensa, né? Na verdade, uma recompensa ruim, né? Um pagamento. E esse pagamento é a morte. Alguém está com o microfone aí ligado? Por favor, peço que desligue. Obrigado. Olha só, a humanidade tem um grande problema. Pecou e vai receber um salário pelo seu pecado. Este salário é a morte. Esse é o problema de todo mundo. Todos nós aqui nesse nosso estudo temos esse problema. Nós pecamos e, por causa do nosso pecado, nós vamos receber morte. É isso que nós temos falado, lembra? Adão pecou e aquela imagem de Deus que existia nele, ela foi deformada. Jesus veio para nos recolocar em nosso lugar, dentro da palavra. O nosso pecado vai levar à morte. Esse é o problema do homem. Agora, no versículo base nosso, lá em Romanos 6, 23, tem uma palavrinha lá que é extremamente importante. O salário do pecado é a morte. Qual é a próxima palavrinha, bem pequenininha? Mas, oh, que palavrinha gostosa, né? Que palavrinha importante. Então, na sua página, você vai colocar a palavrinha mas nesse último retângulozinho na parte do meio. Você tem 2 retângulos aí, coloca no que está mais embaixo. O homem tem um problema. Ele pecou e ele vai receber como pagamento a morte. Mas, quando você ouve a palavrinha mas, o que isso significa? Porém. Porém, tá? Tá certo, mas significa o quê? Você ouve alguma coisa, alguém fala mas, o que isso? Uma chance. Uma alternativa. Uma conjunção adversativa. E esses professores de português aí, ó, tá certo, né? Escape. Uma alternativa. Palavra de esperança. Algo contrário. Coisa boa ou coisa ruim. Algo contrário. Eu gostei disso. Isso mesmo. Algo contrário. Vamos supor aqui que acontecesse isso hoje. Eu estava indo para o nosso estudo de quinta-feira à noite, mas nem precisa completar a frase, né? A gente já entende que não deu para a pessoa participar. Então, é exatamente uma coisa contrária. Uma palavrinha muito importante. Nós temos um problema. Pecado. E por causa do pecado, vamos merecer a morte. Esse é o problema do homem. Mas, do outro lado da página, do lado direito da página, Deus tem uma solução para o nosso problema. Deus tem uma solução para o nosso problema que é sério. Vamos falar da solução de Deus agora, então. Lado direito da sua página. No primeiro retângulozinho, seguindo o nosso texto só uma básico, coisa, né? Só um parênteses aqui. Lá onde que nós colocamos salário, é o único quadradinho que embaixo não está escrito o livro, capítulo e versículo. Sim, né? Exatamente, né? Então, porque não precisa, nós não precisamos ler um texto, todo mundo entende o que é salário, né? Então, não tem ali um texto para isso mesmo, Sérgio. Olha lá do outro lado, solução de Deus. Vamos seguir o nosso texto base.
O salário do pecado é a morte, mas qual é a próxima palavrinha? O dom gratuito. O dom gratuito. Então, aí, nesse retângulo, você vai escrever dom gratuito. 2 palavrinhas, né? Tá? O que é uma coisa gratuita? Que não precisa pagar para ter. Não De precisa graça. pagar, tá certo? Né? Graça. Graça, né? Tá certo? Um presente. É um presente, opa, legal. E né? merecido. Um presente merecido. Não tem contrapartida. Não tem Nossa. contrapartida, é um presente, é algo de graça, não precisa pagar, né? Normalmente, quando a gente recebe um presente de alguém, a gente merece ou não merece? No aniversário merece. Depende do presente. No aniversário merece, né? Depende. Depende, né? Depende. Normalmente, a gente não merece, é uma coisa de graça. Ninguém fez algo para merecer aquilo, né? Eu não estou fazendo um aniversário para merecer um presente, é uma coisa que alguém vai me dar de graça, né? Deus tem uma solução para o nosso problema. Primeira palavrinha, algo de graça. Olha o texto que nós temos aí. Vamos lá para Efésios. Volta lá para o Novo Testamento. Um livro chamado Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Porque Quem pela achou e quiser ler, graça, eu estou pode lendo. ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, Deus quer nos dar algo de graça. E o versículo 9, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é algo que eu faço, que eu mereço, de jeito nenhum. É algo que Deus quer me dar de graça. Então, aí, nesse espaço, você pode escrever algumas palavrinhas que nós falamos, de graça, um presente, não é um pagamento, não merecido, né? É algo de graça. Olha que interessante o que Deus quer solucionar para o nosso problema. Algo de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, qual que é a próxima palavrinha? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna, a vida eterna. Deus, tá? Antes, né? O dom gratuito de Deus. Então, aí, nesse próximo retângulo, nós vamos escrever a palavra Deus. Tá? Agora, quando você pensa na palavra Deus, o que vem na sua cabeça em primeiro lugar? Fala uma qualidade, alguma coisa assim, uma palavra só. Deus. Amor. Amor. Bondade. Bondade. Onipresente. Onipresente. Soberania. Eterno. Misericórdia. Pai. Como? Pai. Criador. Criador. Olha Salvador. quanta coisa. Salvador. Muitas qualidades, né? Você pode escrever aí nesse espaço, ó, tudo isso que a gente falou: Pai, Santo, Soberano, Poderoso. Onipresente, poderoso, Criador, amor, sim, tudo isso
tudo isso. Misericordioso. Misericordioso, perfeito. Bom, vamos escrever tudo isso nesse espaço aí. Vamos ler uma passagem que está aqui, que é uma passagem mais conhecida. João, agora vai para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Olha comigo esta passagem. João 3,16. Quem achou pode ler para a gente, por favor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Né? Alguém falou aí amor. É isso mesmo. Né? A gente pode descrever Deus de muitas maneiras, com muitas qualidades. Mas já deu para a gente entender. E o último retângulozinho aqui desse lado, alguém falou já? O dom gratuito de Deus é a... Eterna. Vida eterna. Então, nesse último retângulozinho aí, você vai escrever vida eterna. Tá? Quando você pensa na palavra eterno, o que isso significa? Algo que não tem fim. Infinito. Para sempre. Para sempre, sem fim, infinito. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Dá para a gente falar bastante. Você escreva aqui nesse espaçozinho, né? Tudo isso, para sempre. Liberdade, sem fim, não acaba. Exatamente isso. E vamos ler uma... Como? Alegria. Alegria, muito bom, ótimo. Né? Vamos ler uma passagem que está aqui, que está no Evangelho de João, né? Nós já lemos 3,16. Vamos lá para o capítulo 10, João capítulo 10, versículos 9 e 10. João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Obrigado, né? Jesus veio para trazer vida. É isso que nós falamos na semana passada, né? O Novo Testamento fala sobre a história da família de Jesus. É vida, vida. Jesus veio para nos recolocar em nosso lugar, nos trazer vida, vida eterna. E é isso que nós estamos vendo. Então, olha que interessante aqui o lado direito da folha. Deus tem uma solução para o nosso problema. E lembra que o nosso problema é um problema muito sério. Nós pecamos e todo mundo peca, ninguém escapa. E por causa do nosso pecado, nós vamos receber uma recompensa, entre aspas, né? Um pagamento, a morte. Mas Deus tem uma solução. E a solução de Deus envolve algo de graça, gratuito. E o que Deus quer nos dar para solucionar nosso problema é a vida eterna. Olha que interessante isso, né? Se você prestar bem atenção na sua folhinha, você vai notar que o problema do homem é exatamente o contrário da solução de Deus. Exatamente o contrário. Ou a solução de Deus é exatamente o contrário do problema do homem. O primeiro retângulozinho lá no problema do homem era salário.
O primeiro retângulozinho na solução de Deus é dom gratuito. O segundo retângulo no problema do homem é pecado. O segundo na solução é o próprio Deus. O terceiro retângulozinho no problema do homem é morte. O terceiro retângulo na solução de Deus é vida eterna. Deus quer oferecer para você e para mim algo completamente oposto ao nosso problema. Algo gratuito, que ele oferece para todo mundo. E isso que ele oferece é vida eterna. Agora, você notou que tem uma cruz aí no meio, né? Entre o problema do homem e a solução de Deus tem uma cruz. Imagina se essa cruz não estivesse aí. Se não tivesse a cruz aí, a solução de Deus não chegaria no problema que nós temos. Não teria uma ligação, né? Teria um espaço, um abismo, um precipício muito grande entre o problema do homem e a solução que Deus quer dar. Por isso, Jesus veio. Lembra a semana passada? O que Deus espera de mim? Saber por que Jesus veio. Jesus veio para nos recolocar no nosso lugar. E através da sua morte na cruz, agora a solução que Deus quer nos dar de graça pode chegar até nós. O versículo-chave nosso, lá em Romanos 6, não terminou ainda, né? Nós vamos terminá-lo agora. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que mais que falta? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus. Então, no meio da cruz, você vai escrever Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, né? Aquilo que você achar, da maneira que você achar melhor. No meio da cruz, a solução de Deus para o nosso problema é através de Cristo Jesus. Somente pela morte dele, o nosso problema, que é grande, que é sério, que vai nos levar para a morte, pôde ser solucionado. Algo de graça, que é a vida eterna. Vamos ler esses textos que nós temos aqui, debaixo da cruz? O primeiro deles está ali em 1 Pedro, mais para o final da sua Bíblia também, próximo das cartas de João, que nós lemos, né? Então, você vai mais para o final da sua Bíblia e tem duas cartas de Pedro. Nós vamos ver a primeira. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Quem achou pode ler esse texto. Enquanto nós estamos lendo, lembra que Jesus, através de Jesus, nós temos a solução de Deus para o nosso problema. Olha 1 Pedro 2, 21 a 24. Alguém, por favor, leia. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por essas feridas, vocês foram curados. Obrigado. Olha lá o versículo 24 de novo, né?
ele mesmo, Jesus, ele levou em seu corpo, na cruz, os nossos pecados, para que vivêssemos para a justiça e morrêssemos para os pecados. Através do sacrifício, da morte de Jesus na cruz, Deus agora pode solucionar o nosso problema. Olha o outro texto. Esse HB aí é Hebreus, tá? Um pouquinho antes de 1 Pedro, volta algumas páginas e você vai estar em Hebreus. Olha o capítulo 2, versículo 9. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler esse versículo, por favor? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Jesus provou a morte por nós, né? Quem é que deveria estar naquela cruz, hein? Eu. Todos nós. Exatamente. Nós, né? Porque nós é que temos o problema. Nós é que pecamos e o nosso pecado vai nos levar para a morte. Nós deveríamos estar lá. Mas Deus tem uma solução, algo de graça, a vida eterna através de Jesus. Então, Jesus sofreu a morte em nosso lugar. E a última passagem, você tem ali, 2 Coríntios. Um pouquinho antes também, você tem 2 cartas aos Coríntios. Vamos para a segunda carta. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 5. E versículo 21. O último versículo do capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21. Quem pode ler? Eu. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Obrigado. Olha só que versículo importante. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Está falando sobre Jesus, né? Jesus levou todos os nossos pecados sobre a cruz. E por causa da morte de Jesus, e por ele ter levado todos os nossos pecados com ele, agora Deus pode solucionar o nosso problema. Através da cruz de Jesus, não existe mais esse abismo, esse precipício entre o problema do homem e a solução de Deus. A cruz de Jesus uniu isso. E agora Deus pode solucionar o nosso grande problema. Porém, o versículo não terminou ainda, né? O versículo não terminou ainda. Alguém quer falar algo? Podemos ir para frente um pouco? Pode ser? Se quiser falar algo, é só me interromper. Eu quero falar. Sim, Cícero. Olha, quando diz assim, que Jesus se tornou maldito por nós, ele se tornou maldito por nós, nesse momento, é porque Deus o abandonou naquele momento por causa do pecado, nesse momento que ele ficou na angústia da morte, é isso? Sim. Lembra a passagem que nós lemos lá em Isaías 59, quando falamos sobre morte? Os nossos pecados nos separam de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e levou com ele todos os nossos pecados,
Ele foi separado de Deus. Lembra na cruz, ele falando: meu Deus, por que me desamparaste? Né? Ele foi separado de Deus por causa dos nossos pecados. Olha que grande amor, né? Através da morte de Jesus, ele levando nossos pecados com ele, Deus agora pode solucionar o nosso grande problema. Mas tem mais uma palavrinha importante no nosso versículo-chave. A última palavrinha, qual é? Nosso Senhor. Senhor, isso mesmo. Então, nesse último retângulo que você tem aí, você vai escrever a palavrinha Senhor ou Nosso Senhor, da maneira que você achar melhor. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa a palavra Senhor para você? A quem você presta obediência. A quem você presta obediência, respeito. Autoridade. Chefe, dono, autoridade. Olha, palavras Nosso muito mestre. boas. Superior. Mestre, superior. Adonai. Olha, tudo isso, né? Nós falamos Senhor hoje como respeito, né? Eu falava Senhor para o meu pai, né? Com certeza para pessoas de mais idade. Respeito, autoridade, não é? Dono, chefe, palavras muito boas. Você escreve aí, né? Aí, em cima da palavrinha Senhor, aí você coloca tudo isso, tudo que vocês falaram. Obediência, muito boa a palavra. Né? Vamos ler esse texto que está aqui, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse está mais fácil de achar, né? Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Vamos só ler o versículo 14, tá? Quem pode ler? 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão e os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Obrigado. Senhor dos senhores, né? Senhor dos senhores, Jesus, nosso chefe, nosso dono, obediência. Olha só que interessante, eu vou fazer um resuminho, e aí nós vamos parar por aí hoje. Semana que vem nós vamos completar a segunda página, tá? Olha só o que nós vimos até agora. Nós temos um grande problema, pecado. Todos, ninguém escapa. Ah, mas eu nunca fiz uma coisa muito grave. Deixou de fazer uma coisa boa, é pecado. Ninguém escapa. E por causa do pecado, nós vamos receber um pagamento, né? Porque merecemos. E este pagamento é a morte, separação de Deus. Mas, palavrinha importante, né? Vem uma coisa diferente por aí, né? Uma coisa contrária. Deus tem uma solução para o nosso problema. E esta solução é algo de graça. E a solução de Deus para o nosso problema é o contrário da morte, é vida. E vida eterna, para sempre com Ele. Isso aconteceu através de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, essa cruz aí é o que une a solução de Deus para o meu grande problema. E veio através de Jesus, quando ele é
o nosso Senhor. Então, se você quer receber a solução de Deus para o seu grande problema, Jesus tem que ser o seu Senhor. Isso significa o quê? Obediência, como nós falamos. O que Jesus está dizendo no Novo Testamento, né, que é a história da família de Jesus, eu preciso seguir, senão ele não é o meu Senhor. Ele é o meu chefe, ele é o meu dono. Aquilo que Jesus mandar, eu tenho que fazer. Se o chefe manda a gente fazer alguma coisa no nosso trabalho e a gente não faz, nós vamos ser despedidos, né? O que Jesus mandar no Novo Testamento, eu tenho que fazer. Tá? Agora, última coisa, aí eu vou abrir aí para a gente poder falar um pouquinho, já são 9h05 aqui pelo meu relógio. Temos um problema, Deus tem uma solução, de graça. Agora, só porque é algo de graça, não significa que eu vou aceitar, certo? Alguém pode me oferecer, olha, aqui naquela loja ali estão dando um par de luvas de graça. Mas se eu não quiser entrar na loja, eu não vou ganhar o par de luvas, não é? Não é porque é de graça que eu vou aceitar. Então, nós temos um problema, Deus tem a solução. A próxima página, o que nós vamos ver na semana que vem, é a nossa parte. A nossa parte. Problema do homem, a solução de Deus, agora falta ver a nossa parte. A nossa resposta. Vamos aceitar ou não vamos aceitar? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, né? O que é que Deus espera de mim? Aceitar este plano de salvação, de graça. Mas nós temos que dar a nossa resposta, sim ou não. Isso nós vamos falar na semana que vem. Tá bom? Vamos abrir nossos microfones. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta, bem rápido, por causa do nosso tempo? Você pode fazer. Seu Allen, por favor, a aula vai ficar gravada? Olha, essa aula está sendo gravada. Acredito que sim, né, Gustavo? A aula está gravada e está disponibilizada no YouTube do site da igreja. Ela está sendo gravada sim, viu? No YouTube do site da igreja, Igreja de Cristo no Guanabara. A gente aperta o SEB, é isso não? Ou não precisa? Eu vou postar o link aqui no chat, aí fica mais fácil, pode ser? Tá bom, obrigada. Viu? Tá ótimo, obrigado. Boa noite. Alguém mais quer fazer um comentário, alguma coisa? Só quero agradecer, meu irmão, pelo estudo, muito bom. Vou sair daqui. Vou sair para eu poder ver todos. Tá bom, Pedro, obrigado, Deus abençoe, né? Tá ótimo. Obrigado, Alan, pela informação hoje, né? Bastante. Obrigado, Alan, pela mensagem de hoje. Muito obrigado pela sua aula hoje. Obrigado, Deus abençoe, né? Estamos vendo o que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, né? O que Deus espera de mim. E é isso que nós temos que decidir, tá? Muito bom. Um abraço, Alan. Vamos lá para casa, morar com ele. Isso mesmo, né, Antônio? Vida eterna, né? Tá certo. Obrigado, Gustavo, por colocar no link ali, tá? Então, você pode ouvir de novo, né, esse estudo, se você assim quiser, e você pode estudar com uma outra pessoa e rever o estudo. Por
Por isso que é importante você ter a sua própria folhinha. Tá? Seu Ali, eu quero agradecer muito, o senhor é muito preciso na sua palestra, no seu estudo, então eu fico muito lisonjeada de ser uma aluna, de poder estudar a palavra que o senhor passa, tá bom? Obrigada, viu, seu Ali? Sandra, Deus abençoe você, né? Estamos todos aprendendo aqui juntos, né? A gente aprende muito aqui. Sou a Sandra de Florianópolis, velhinha, 70 anos. Legal, Sandra, muito bem. Obrigada. Seja muito bem-vinda sempre, viu? Boa noite. Deus abençoe, viu? Ó, nós vamos fazer uma oração aqui no final, tá? Então, não vai embora ainda, não. Nós vamos fazer a oração final, mas eu queria abrir para todo mundo poder falar um pouco aqui, se quiser, tá? Eu já ia embora. Posso aqui fazer só um comentário? Sim. É bom nós nos vermos aqui nas telinhas, né? Nós sabemos de onde nós somos, cada um, né? Mas no chat lá do YouTube, o Marcos de Paula pediu para te mandar um grande abraço, ele que congregou com seu pai lá em Itu, ele está hoje na congregação do Metrosul. Tivemos também participando lá Lenice Bezerra, de Recife, São Lourenço da Mata, também deixou um abraço. Juarez Queiroz, de Caruaru, tem também a Cida Gomes, de Belo Jardim, Isaac, de Campina Grande, e o Manuel, que não falou de onde é. Então, Deus abençoe todos eles também, obrigado pela participação, e todos elogiaram sua aula, parabéns. Obrigado, Gustavo. Que bom, né, que a gente tem bastante gente de diversos lugares. Isso é muito bom. Fico muito feliz mesmo, né? Boa noite, Allen. Boa noite. Muito obrigado pelo estudo, viu? Muito edificante. A gente aprende muito. Deus abençoe você. Sempre bom ter você com a gente aqui, Unira. Deus abençoe. Muito bom. Tá? Essa é a nossa Vamos fazer uma oração? Célio, sim? Dona Eunira, nossa irmãzinha aqui de Uberlândia, não perde uma aula sua. Eu lembro dela, sim, muito bem. Que bom. Nós vamos estar juntos domingo à noite, né, Célio?